A chegada da internet, como mudou, né? Mudou muitas coisas, não é mesmo? E dentro das salas de aula não foi diferente. Aqui em Joinville, escolas e professores tiveram então que se adaptar às novas ferramentas para uso pedagógico, mas a utilização excessiva dos meios digitais para outros fins pode afetar o aprendizado. Quando o universo cabe na tela de um computador ou de um celular, não dá para ignorar o acesso à informação. Houve um tempo em que os livros eram as maiores fontes de pesquisas, mas a tecnologia avançou tanto que a forma de buscar conhecimento nas salas de aula mudou. O uso de tecnologias na rede municipal de ensino aqui de Joinville tem sido utilizada para auxiliar o planejamento do professor e no desenvolvimento das aulas aos nossos estudantes. Então, sabendo que na sociedade atual não temos como banir o uso das tecnologias, a gente traz isso como algo positivo e reforça que o uso das tecnologias ela deve ser feita de forma ética, segura, crítica, de forma muito ética. Então, como que a gente consegue potencializar, né? Essa é a primeira pergunta que a gente faz aos nossos professores, como podemos potencializar a aprendizagem a partir de recursos educacionais digitais. Nessa escola da rede municipal de Joinville, crianças e adolescentes têm usado ferramentas tecnológicas para aprender assuntos diferentes. Por exemplo, estudar matemática com um jogo ou aprimorar as habilidades de robótica. Para os estudantes, Pedro e Natália, a internet melhorou o desempenho nas atividades escolares. Ultimamente é tudo modernizado, utiliza a tecnologia, daí é bom a gente saber dessas coisas para a gente se encaixar um pouco, né, na modernidade de hoje em dia. Ajudando os alunos ensinando e fora da escola eu tento criar projetos com as coisas que eu tenho em casa. É difícil imaginar que no futuro os jovens não estejam ainda mais conectados. Por isso já é realidade um debate sobre como o uso excessivo das ferramentas tecnológicas tem mudado e ainda pode provocar alterações no ensino em sala de aula. Os desafios da educação foram tema dos debates entre educadores e políticos no seminário promovido pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que aconteceu em Joinville. Uma das temáticas foi como o uso do celular pode atrapalhar a aprendizagem. De um lado, o uso pedagógico das telas, dos computadores, pode se manifestar positivamente. Por outro lado, o uso excessivo das redes sociais em casa, onde você está, na rua, não dorme direito, não se alimenta direito, muitas horas, e na sala de aula, aí tu não tem uma busca de uma atenção ativa, mas fica uma atenção passiva. Está lá o professor falando, mas eu estou com o celular aqui. Perde atenção, perde qualidade educacional, por isso que hoje está se discutindo proibir o uso do celular em sala de aula. Uma das palestrantes que coordena o programa de pós-graduação da Univille, Jane Voitia, faz um alerta sobre o uso consciente das tecnologias. Nós temos que pensar que ele deve ser utilizado, e aí passa pela conscientização, né, da família, da própria sociedade, do uso consciente desses recursos, e que na escola o uso deve ser com fins pedagógicos, né? E passa pelo planejamento do professor. O professor precisa planejar, selecionar quais os aplicativos que ele vai usar. E a gente observa que cada vez mais eles têm sido utilizados e que eles auxiliam. Podem ser ferramentas muito importantes no auxílio desse processo de ensino-aprendizagem. É só nós, né, enquanto adultos, que crescemos no ambiente escolar ainda sem ter o aparelho celular, nos dias de hoje, o quanto é desafiadora de cada vez mais apreender a atenção. E com a criançada, com o adolescente, é mais ainda, porque essa geração já está nascendo praticamente conectada. O professor tem cada vez mais buscado aliar a ferramenta tecnológica para a sala de aula. Vai conseguir segurar aí, né, às vezes 10 minutos de uma explicação. Faz como? Entra a ferramenta tecnológica para ajudar. É um assunto que abre um debate amplo mesmo, né? À toa que teve, inclusive, esse encontro, essa reunião, para que nesse seminário se encontrem cada vez mais caminhos para colocar em prática.